Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E finalmente chegamos à grande final da primeira temporada de Pose. E confesso que já comecei a assistir nessa final com o coração apertado, porque ver a Elektra passando por dificuldade não era algo que eu esperava ver, não. Tanto que no último episódio, né, a gente viu que a Elektra, ela teve que voltar pra fazer os shows de striptease, e no começo desse episódio a gente vê que ela tá passando mais dificuldade do que a gente imaginava, tendo que dormir em bares, em mesas de fast food, de lanchonete, pra poder acordar no outro dia e voltar ao trabalho de striptease. Eu lembro que no começo, assim, da temporada, não é que eu não ia com a cara, mas eu não gostava muito da personalidade dela, só que ao longo da série a gente vai criando empatia pelo personagem e no final, agora, assim, a gente fica bem arrasado de ver ela desse jeito, porque não é legal, mesmo que for pra um personagem de seriado, não é legal ver passar esses tipos de dificuldade, mas eu acredito que tudo que a gente passa é pra gente poder melhorar mais pra frente, né, e eu espero que ela melhore a postura que ela tem, assim, meio de ser um pouco arrogante. No início do episódio, achei que a gente iria ver a história do passado da Elektra, porque no momento em que a Elektra havia confidenciado pro Dick que queria fazer a cirurgia de redesignação sexual, ele havia dito, né, que isso era uma traição ao que os dois haviam acordado e que ele havia tirado da sarjeta. E aí, nesses primeiros segundos do episódio, a gente vê a Elektra dormindo nesses bares, nesses fast foods e até mesmo na rua, e sempre com roupas mais modestas do que a gente tá acostumado a vê-la vestindo. Eu achei que a gente ia ter um deslumbre do início da relação entre a Elektra e o Dick. Mas aí foi uma coisa ainda pior, porque foi a realidade atual da Elektra. E vê-la até mesmo dormindo na rua, segurando aquele monte de sacola com suas roupas, me doeu muito. Porque eu acho que independente das personagens polêmicas e até mesmo contraditórias da série, a gente sabe que ninguém merece passar por isso, a gente sabe que não é justo. Ainda mais se você for uma mulher trans, negra, as dificuldades são ainda maiores. Então ver a Elektra passando por aquilo me doeu muito. Mas foi muito acalentador também pro coração perceber que a mão que se estenderia para ajudar a Elektra nesse momento de dificuldade seria aquela mão que ela ajudou no passado. E foi a Blanca que surgiu na cabine de striptease da Elektra e lhe ofereceu essa mão amiga que a Elektra estava tanto precisando. Durante essa conversa, né, a Elektra até falou pra Blanca que ela deveria estar feliz de ver a Elektra passando por esse momento. E a Blanca fala que não tem nada de feliz ver uma outra pessoa que é dentro da sua comunidade passando esse tipo de problema, independente de como a pessoa seja. Ainda bem que a Blanca, né, resolveu ajudar a Elektra e deixa a Elektra morar na casa dela durante esse tempo de dificuldade que ela tá tendo. Só uma coisa que eu achei muito bacana nesse bate-papo da Elektra com a Blanca, enquanto elas estão nesse restaurante, foi que a Elektra havia falado que sua regra número 1 era não confiar em ninguém. E depois a gente vê o Dick a abandonando, suas filhas indo embora de casa, ela tendo que morar na rua, a gente percebe por que a Elektra é fechada pro mundo dessa forma, por que dela ter se tornado uma pessoa arrogante, que muitas vezes soava como uma pessoa má, porque a vida foi injusta com ela inúmeras vezes. E essas traições que ela acabou sofrendo só provava a teoria dela, né, de que ela não pode confiar em ninguém. E aí a Blanca enfatiza que já que ela não quer ajuda, já que ela não confia em ninguém, então ela vai embora. Então a Elektra meio que acaba cedendo a Blanca, diz que ela não gosta de ser uma pessoa carente, mas ela pede que a Blanca ajude. E aí nesse momento a Blanca realmente estende a mão amiga pra Elektra e a abraça. E eu achei muito lindo esse momento porque meio que foi a rendição da Elektra ao assumir que ela de fato precisa dos outros, de que isso não a torna uma pessoa inferior ou pior que ninguém, porque se a gente precisa de ajuda e tem gente disposta a ajudar, então vamos pedir mesmo. E isso só mostrou que, no fim das contas, a educação que a Elektra deu pra Blanca valeu muito a pena. Embora de um lado ela tenha essas duas filhas loucas, arrogantes, imprudentes, né, que são Lulu e Candy, a Blanca ficou com o lado legal da Elektra, né, ficou com o coração da Elektra, ficou com a bondade da Elektra. Então ela estender a mão pra Elektra, eu acho que não é só uma questão, tipo, né, de retribuição, agora eu estou pagando pra você o que eu te devo. Não, foi uma questão mesmo da Blanca simplesmente estar reproduzindo aquilo que ela aprendeu com a Elektra. Dá pra gente perceber que a Blanca, ela ajuda as pessoas independente da história que ela tem com essas pessoas, independente do que ela pode ou não ganhar com essa ajuda. Ela ajuda porque ela gosta, porque ele faz bem. Antes da Blanca chegar com a Elektra em casa, o Damon e o Rick estavam conversando e o Damon deu a ideia deles fazerem um teste para audição para ser dançarinas do I'll Be Sure no próximo vídeo deles e, consequentemente, depois se tornariam os dançarinos da turnê que ele iria fazer dentro do país.
Acaba a Blanca chegando com a Electric, falando que a Electra vai passar alguns dias com eles e precisaria daquele quarto pra ela. No caso, pra Electra. E eles olham pra cara, tipo assim, nossa, por que ela precisa de um quarto inteiro? E é engraçado porque mesmo no momento de necessidade, mesmo tendo que colocar seu orgulho de lado, a gente percebe que a Electra continua com o nariz empinado, continua achando que é a rainha de Nova York. Ela entra no quarto do Damon e do Rick, apontando, né, os defeitos que o quarto tem e exigindo que mudanças sejam feitas. Mas o bom é que Rick, Damon e especialmente Blanca não deixam se abater pelas críticas ácidas de Electra e tipo, filha, é pegar ou largar. E ela acaba, ok, vou ficar aqui e obrigado pela hospitalidade. Mas ela perceber que isso é mais uma questão de postura mesmo da Electra, né? Ela sempre esteve acostumada com as mordomias da vida, sempre esteve acostumada a ter tudo de mão beijada. Então, nesse momento em que ela tem que se readaptar ao mundo, é meio que também um estranhamento, né? Então, eu achei bem bacana esse momento aí em que ela está interagindo, meio que não é pela primeira vez, mas de certa forma se adequando a essa realidade da família evangelista. Porque a gente já percebeu que os evangelistas são muito mais que uma casa, é de verdade uma família. Como ela falou no primeiro episódio, eles acolhem qualquer tipo de alma perdida, né? E nada mais emblemático do que a alma perdida que a Blanca vai salvar nesse momento é da Electra, ela com quem ela rompeu no início e que a gente percebeu que foi o grande mote da temporada, né? Nesse primeiro ano de Pose, o que fez com que a série fosse em diante era essa rivalidade entre as casas Abundance e Evangelista, da gente ver a cria superando a mãe. Mas, de certa forma, essa superação acabou que nem veio, já que a House of Abundance acabou sendo extinta. Mas devido aos acontecimentos do último episódio, aí acaba surgindo uma nova casa, né? Que aí a rivalidade, pelo menos nesse episódio, vai ser entre as duas. Sim, sim. Tanto que Blanca acaba depois indo ao Preytel, pedindo que ele lhe faça um vestido para que ela arrase no baile das princesas, que é o grande baile do ano. E a Blanca quer um vestido para poder estar à altura dessa nova casa, House of Ferocity, porque ela não sabe o que esperar dessas garotas, né? Porque elas já foram na mesma casa em um momento da vida, House of Abundance, e a Blanca sabe como que Lulu e Candy, se precisarem, vão ser sacanas para poderem vencer no ball. Nem que precise rasgar os looks, perucas das suas concorrentes. E aí o Preytel acaba focando pra Blanca de que as mães da House of Ferocity, Lulu e Candy, estão empenhadas em montar um elenco poderoso para sua casa. Então elas estão recrutando meninas que são muito boas no que fazem para poder ter uma noite arrasadora no baile das princesas. Nesse momento foi uma das coisas que a Blanca mencionou, que a Lulu e a Candy são pessoas, assim, perigosas e tóxicas, porque já teve bailes passados que elas tiveram que rasgar e cortar roupas de outras participantes só pra casa da Electra Abundance ganhar uns troféus. Então ela fala que ela tá meio que com receio de competir, e tanto que o Preytel fala isso, né? Ele acaba fofocando, falando que elas não estão lá pra brincadeira, elas estão mesmo pra querer ganhar e ser uma nova casa pra reinar nos bailes. E nesse meio tempo, a Blanca acaba tentando dar uma de cupido pra cima do Preytel e revela pra ele que no último ball que ele apresentou, ela percebeu que um dos barman que trabalham lá no espaço dos balls estava simplesmente vidrado no Preytel, e ela, percebendo isso, acabou pedindo contato e quis passar pro Preytel. O Preytel tentou resistir, afinal de contas ele ainda está superando a morte do Costas, que faleceu devido à AIDS, que já tinha tomado conta do seu corpo. Mas aí a Blanca insiste e o Preytel acaba cedendo e diz que ok, então a gente pode acabar saindo, mas eu não garanto nada que vai ser da forma que você espera, mas eu vou. Eu achei muito fofo. Nesse momento final a gente percebe que a Blanca de fato foi mãe de todo mundo, né? No início da temporada a gente percebe que ela foi meus meninos mesmo, pequenos, digamos assim, que era Lil Papi, Damon, Rick e Angel, né? As crianças da série. Mas ela foi mãe de todo mundo, seja quando ela esteve ao lado do Preytel, quando Costas faleceu, e seja nesse momento em que a Electra está precisando refazer a sua vida. E aí, depois que a Blanca conversa com o Preytel e faz a sua roupa pro baile das princesas, nossa, eu adoro esse nome, baile das princesas, porque parece nome de baile funk, né? Baile das princesas, baile funk, não, tudo a ver. Ainda mais pelo público, né? Porque é o quê? A maioria de pessoas pretas, todas com os looks mais arrasadores, então, ó, tudo a ver. Eu podia fazer o baile funk junto com o baile das princesas, inclusive eu acho que tem um baile com esse nome, enfim. Então a Blanca acaba sendo chamada pela Helena Sand Rogers, a reitora e também professora da escola de dança do Damon, e ela já chega preocupada, né? Tipo, o que meu menino fez dessa vez? Me fala o que é pra eu poder puxar a orelha dele e mandar ele se comportar.
Mas aí não é nenhuma notícia ruim. Helena Sam Rogers está até contente com a notícia que ela vai dar pra Blanca, e a Helena informa que devido ao bom desempenho do Damon, ele ganha mais um ano de estudos na escola, ou seja, o seu segundo ano na escola está garantido devido a essa bolsa. A Blanca fica sem reação, né? Tipo, ela fica super feliz, percebendo que seu filho foi contemplado, e dá a perceber que era o que ela queria. Ela lutou tanto pro Damon seguir seus sonhos, que essa bolsa é como se fosse uma recompensa mesmo pro trabalho duro do Damon e o que ela também tem feito, né, pra poder ajudar com que ele continue nos estudos. Então eu achei muito bonito esse momento, e achei mais bonito ainda o fato da Helena ter convocado a Blanca e informar isso pra ela em primeira mão, porque a Helena sabe das batalhas que a Blanca tem vivido aí pra poder manter o Damon na escola. Então meio que esse presente pro Damon é acima de tudo um presentão pra Blanca. Eu achei muito lindinho, muito fofo. Na próxima cena, passa a Blanca sendo mais que uma mãe exemplar, né, novamente. Ela caminhando junto com a Electra, falando que elas vão em algum lugar, e a Blanca repara que é a primeira vez que a Electra não tá saindo tão maquiada quando ela saía antes, que ela tinha todas as mordomias. Aí a Electra acaba reclamando, porque ela tá meio que de mau humor, e a Blanca acaba revelando que elas vão em Indochine fazer uma entrevista, como se fosse fazer uma entrevista de emprego pra Electra conseguir um trabalho digno na sociedade, de certa forma. E a Electra fala que não, que ela nem tá arrumada, que ela não tem os trejeitos de trabalhar ali, porque ela pensa que ela vai trabalhar na cozinha. Só que a Blanca, ela fala que não, que eles estão contratando uma recepcionista. E nesse lugar que elas vão, é um lugar de alto padrão, onde tem coisas caras. E a principal característica que eles procuram é uma pessoa que saiba julgar as outras pessoas, porque querendo ou não, nesse lugar que é um pouco de alto padrão, você precisa de uma reserva, e tem aquelas pessoas que dão uma desentendida, que querem passar na frente, e precisa de uma recepcionista que consiga aguentar esse trampo. No momento que as duas chegam lá, a moça fala que realmente eles estão precisando de uma recepcionista, e ela fala pra acompanhar, e acaba dando tudo certo. Esse momento também é legal, que a gente começa a ver já um outro lado da Electra, o lado mais, digamos assim, povão, o lado mais engraçado dela. Dela ficar realmente feliz com as coisas e fazer aqueles trejeitos doidos dela. Eu achei muito, muito bacana esse momento em que a Blanca arrasta a Electra pra fora de casa, tira ela desse seu sofrimento, afinal de contas, né, não tem casa, não tem namorado, não tem grana, enfim, e a obriga a arrumar um emprego decente nessa sociedade tradicional, cheia de padrões. Primeiro que eu achei um pouco, assim, triste quando a Electra revela da sua história, né? Porque ela fala que a única coisa que eu percebi que eu sei fazer é ser sensual e dar ordens. Tipo, eu não tenho educação, então eu nem saberia, por exemplo, fazer uma conta de matemática, especialmente se esses clientes desse restaurante Indochine virem pedir a conta pra mim. E eu achei, tipo assim, triste, né? Porque é isso, as oportunidades. As pessoas LGBTs não têm oportunidades, então acaba tendo que sair da escola cedo. E nesse caso de sair da escola é porque sofre preconceito, sofre bullying, os alunos perseguem. E aí, se também não tem apoio da família em casa, a solução que essas pessoas LGBTs arrumam o quê? É fugir. Então foge da escola, foge de casa, não consegue um emprego decente. Então a educação da Electra ser comprometida, eu acho que deve muito a isso, né? Deve muito a esses reflexos da sociedade que fizeram com que ela perdesse oportunidades básicas, e ela acaba tendo que conseguir dinheiro da única forma que consegue, que no caso foi se prostituir. Mesmo que seja uma prostituição em que ela não tenha nenhum tipo de contato sexual, não deixa de ser, afinal de contas ela tá trabalhando de forma meio que legal, num ambiente não muito higiênico, enfim. Agora, é lindo perceber como que a Blanca quer ver as pessoas da sua vida sendo bem-sucedidas. E aí, ela, ao levar a Electra nessa entrevista de emprego, foi nesse sentido, tipo, Electra, eu sei que você só sabe fazer carão e dar ordens, por isso que eu acho que esse emprego tem tudo a ver contigo. Foi muito bacana mesmo ver a Electra fazendo essas macaquices, né, ao ser aceita pra fazer a entrevista. Enfim, eu acho que, embora o episódio tenha começado com uma carga pesada muito negativa, que foi ver a Electra passando por dificuldades, o episódio foi se desenvolvendo de uma forma em que as coisas foram ficando legais, foram ficando positivas. Então, eu gostei bastante de ver que a Electra está, de fato, dando uma nova perspectiva para sua vida, e que a Blanca tem sido um personagem fundamental para essa mudança na vida da sua mãe. Por mais que a Blanca esteja se portando como a mãezona da Electra, a gente não pode esquecer que no fim das contas quem é mãe de quem aí é a Electra, que é a mãe da Blanca, né? É legal também ver essa troca de papéis, né? Enquanto uma era mãe no começo e outra filha, os papéis meio que se inverteram agora no final da temporada. E os papéis se inverteram de uma forma em que se repetiu o que a gente viu no episódio do Dia das Mães, que é uma ajudando a outra. Quando a Blanca estava no fundo do poço, tendo que dormir nos parques e pegando comida no lixo para sobreviver, agora foi o que rolou com a Electra. Dormindo na praça, dormindo em fast foods, tendo Blanca aí lhe oferecendo um abrigo e lhe ajudando a arrumar um emprego. Então eu achei que foi muito simbólico e muito lindo esse momento.
Até que a gente vai para um outro momento, né, que é quando o Damon e o Rick vão para o teste de dança, e dá pra perceber que o Rick é o menos interessado em estar ali, né, mas como o Damon é esse namorado também apoiador, que se importa com o Rick, sabe do talento do Rick, embora o Rick não explore muito ele, então ele se compromete a participar do teste de dança junto com o Rick. E a melhor notícia é que, assim, os dois parecem que vão muito bem. Afinal de contas, após eles fazerem o teste, o instrutor que estava lá os observando pede que os dois fiquem para poderem continuar lá os ensaios que eles estavam fazendo até então. Tanto que no começo o Rick ele tinha comentado que ele não é assim um dançarino, ele não sabe dançar, que não tem movimento e molejo. Só que o Damon ele incentiva falando que os bailes, pelo que ele observa, ele consegue se soltar e deixar esse lado dançarino dele mais aflorado e acaba convencendo os dois, tanto que os dois acabam ficando depois dessa primeira parte da audição. E como, né, o episódio não para, a gente vai então pra noite do encontro do Preytel com o pretendente que a Blanca arrumou pra ele. E o mais bacana é que o Preytel vai para o restaurante Indochine. E quando eles entram lá, quem que a gente encontra na recepção? A maravilhosa da Electra os recepcionando. E eu achei bem bacana que poderia rolar aquele estranhamento, né, talvez, um tentando gongar o outro, tipo, o que você tá fazendo aqui? Você vai me servir? Enfim. E o que eu percebi foi que não. Foi tipo um apoiando o outro. Primeiro foi o Preytel dizendo que a Electra está subindo na vida, e esse subindo foi no sentido de conseguir um emprego digno, estar andando com as próprias pernas. Porque vamos ser sinceros, né? A Electra, embora seja uma pessoa muito foda, com uma presença maravilhosa, grandiosa, a Electra sempre dependeu de alguém pra poder estar com esses looks e esse carão em dia. E no caso, esse alguém era o Dick. Agora com a Electra com emprego, ela não vai depender de ninguém. Ela vai ser uma mulher independente, poderosíssima. Então, assim, eu achei muito bacana e simbólica essa mensagem que Pose passa. De que no fim das contas a gente pode mandar no nosso destino e a gente que deve ser, né, responsável pela nossa vida, dependente do que a gente escolha fazer com a nossa vida. E acaba que a Electra também devolve esse elogio pro Preytel, dizendo que ele também cresceu na vida, nesse sentido, fazendo referência ao parceiro que ele leva ali pra jantarem juntos. Eu achei muito bacana esse curto diálogo que os dois tiveram. É nesse episódio também que a gente vê que a conduta da Electra acaba mudando, né? De certa forma, aceitando essa nova fase que tá chegando pra ela. Ela também acaba elogiando o próximo, que era uma coisa bem difícil dela fazer elogios assim. E daí a gente segue pro encontro do Preytel com esse pretendente que a Blanca acabou apresentando, né? Até então, o medo do Preytel em relação a conhecer uma outra pessoa é que, além dele estar passando o luto por ter perdido o Costas, ele também tem aquele receio de que ele tem HIV e que se ele contar pra pessoa, a pessoa não vai querer ainda ficar com ele. Então, de alguma forma, ele já precisa soltar essa bomba, de certa forma, pra ele, nesse encontro, pra ver se o encontro vai evoluir ou não. E quando ele fala isso, o pretendente faz uma cara de que, tipo, a gente já pensa, fala, vixe, já entrou aquela parte do preconceito, né? Que uma pessoa, quando revela que tem HIV, ninguém quer ficar com ela. Só que não, pelo contrário, ele acaba contando que não é a primeira pessoa que ele vai ficar, que tem isso, que ele sempre se cuida. Isso não é um impedimento pra ele se apaixonar por uma pessoa. Isso também é um outro tema bem legal de ser tratado e abordado na série, do jeito que a série tá abordando esses temas que a gente ainda tem muito preconceito, né? A maioria das pessoas ainda tem preconceito. E eu achei muito tocante esse jantar do Preytel com o seu novo crush. Porque até então, né, parecia estar tudo indo bem, os dois sorrindo. E aí, quando o Preytel revela que tem HIV, a gente já espera o pior, né? O cara vai deixar o Preytel aí sozinho. E aí a reação dele é tentar acalmar o Preytel, pega as mãos do Preytel, né, e pede até desculpa pelos momentos tensos e tristes que o Preytel tem vivido. E eu acho que a ideia é essa mesma, sabe? A dignidade do outro. Não é porque a pessoa tem uma doença que até então parecia ser uma doença intratável, uma doença que basicamente era um atestado de óbito adiantado para a pessoa, que ela tem que se tornar uma marginalizada que ninguém mais dá ideia. Então, a forma com que esse cara trata o Preytel é linda, porque ele mostra o que a pessoa merece mesmo, respeito e compreensão. A gente vai dar um jeito de levar isso em diante. Não tem que preocupar com a forma com que o mundo te tratou até então, porque eu sou diferente. E, de fato, esse cara mostrou ser diferente. Até mesmo beijar o Preytel em público ali. Se a gente for pensar que ali no final dos anos 80, o Preytel num restaurante de alto padrão, que a maioria das pessoas presentes são brancas, classe média para classe média alta, ver dois homens pretos, gays, se beijando, pra mim foi algo assim fantástico e realmente foi tipo um foda-se do Ryan Murphy pra essa sociedade hipócrita que a gente vive, né? Tipo, tô nem aí pro que vocês nos impõem, se eu amo meu parceiro eu vou beijá-lo, não importa onde a gente esteja. Então achei muito bacana isso. E nesse momento também a gente acaba tendo um alívio cômico, que é ouvir Electra esbravejando com os clientes que chegaram, né? E não pareciam ser adequados para o ambiente ali. E ela faz o que a Electra faz melhor, que é gongar esses possíveis clientes.
os expulsando do recinto. Acabou que eu fui super Tia Electra, né? Isso mesmo, expulsa esses babaca aí, porque o restaurante é seu e você faz o que você quiser. Dessa vez ela teve total razão e motivo pra fazer isso, né? Sem, assim, ser uma forma de destratar uma outra pessoa. Eu achei fantástico, porque é isso, né? Tipo, ela realmente achou um emprego que ela pode aplicar todas as suas características que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Que é, no caso, julgar o visual de alguém e não ter vergonha de falar o que ela pensa. Foi muito bom nesse momento, enfim. A Electra tem tudo pra poder brilhar nesse emprego como ninguém. Esse episódio chama Mãe do Ano. Esse é o título do episódio, Mother of the Year. E aí o que a gente vê nesse Mãe do Ano é a Blanca sendo a mãezona que a gente acompanhou durante os outros 7 episódios de Pose. Se no início a Blanca resgatou a Electra e acabou ajudando ela a arrumar um emprego, agora a gente vê Blanca consolando o Angel após ter mais uma vez rompido com o Stan. É que, na verdade, né, o Stan acabou rompendo com ela, deixando ela lá sem, ao menos, dar uma explicação do porquê que ele fez isso com ela. E nesse momento que ela tá consolando a Angel, ela fala que tem, assim, uma coisa muito importante pra falar pra ela, que ela ainda não contou, assim, pra ninguém, além do Pray Tell. Que aí ela resolve falar que ela tem HIV, que ela espera que se aconteça alguma coisa com ela no futuro, a Angel possa tomar conta da casa, ser a mãe, a nova mãe da casa, pra dar lar e disciplina pros filhos dela. E a Angel, ela fica toda emocionada, porque essa era uma das coisas que a Angel tinha comentado que ela queria ter. Ela queria ter uma casa com filhos, com pessoas que se preocupam com ela e com pessoas que ela tem que se preocupar. E ao mesmo tempo que é uma cena boa, é uma cena também triste, porque a Blanca, ela acaba tendo que admitir isso pra uma pessoa que ela gosta muito. E que a gente sabe que, por parte da Blanca, ela não quer colocar isso como se fosse um fardo nas costas da Angel. Tipo, eu vou morrer em algum momento e vai ser sua responsabilidade manter o meu legado. Meio que o que a Blanca fala é, tipo, infelizmente eu tenho essa doença, que eu sei que eu não vou morrer amanhã, mas é, tipo, breve. Infelizmente ela dá a entender, né, que ela pode partir em breve. Ela meio que está ajeitando a casa pra Angel poder assumir. Então, meio que em vários momentos eu senti isso, sabe? Infelizmente. Que a Blanca está ajeitando o terreno pra Angel poder assumir, caso o HIV ataque a Blanca em algum momento e ela acabe saindo de cena. Dá pra ver que a Angel fica arrasada, né? Porque eu acho que é uma visão que a gente tem no geral, quando a gente vê nossos pais, né? Que são pessoas invencíveis, nossa base pra tudo. Blanca sempre esteve ali pra tudo que os filhos delas precisavam. Então acho que nenhum deles cogitou viver em um mundo, viver em alguma época em que a Blanca não estivesse mais ali com eles. Então acho que por isso que a Angel chorou e ficou arrasada em saber da notícia de que a Blanca tem HIV. Mas deu pra perceber também que a Angel aceitou a responsabilidade de ser a futura mãe da casa evangelista. Nessa conversa, ela menciona que as pessoas que a Angel tem que se preocupar estão ali dentro. E que se acontecer alguma coisa com a Angel ou acontecer com eles que vão correr atrás dela. E não é nenhum cara branco que ela conheceu, que mora nos subúrbios, que vá voltar e encontrar pra resgatar ela quando ela estiver passando algum momento de dificuldade. Se ele já fez isso com ela, sem dar nenhuma explicação, imagina se ela estivesse passando alguma dificuldade na rua ou em algum outro lugar. Ele não ia estar nem aí pra ela. Meio que a Blanca, ela acaba abrindo os olhos da Angel referente a esse cara que ela tava ficando, que é o Stan. O que eu gosto muito na Blanca é que ela não mede palavras. Ela é muito sincera em todas as interações que ela tem com seus filhos, com o Pray Tell, com a Electra. Ela não mede palavras. O que tiver que falar, ela fala. Então, quando ela dá esse choque de realidade na Angel, era o que a Angel precisava ouvir mesmo. Ok que a Angel tá sofrendo por amor, mas a gente tem que colocar na cabeça dela que as únicas pessoas que ela pode contar são aquelas que estão ali dentro da casa deles, dentro da casa evangelista. Ela pode só contar com eles mesmo, porque o Stan provou várias vezes que ele não é alguém confiável, que ele não é alguém com quem a Angel possa eventualmente pedir socorro, né, pedir ajuda. Então achei muito, muito bacana esse momento. É como se a Blanca indiretamente estivesse passando o seu trono pra Angel cuidar quando chegasse o momento. Mas eu espero que nas próximas temporadas eles encontrem aí um remédio eficaz pro HIV e que a Blanca fique com a gente por muitas temporadas, porque eu não quero ver Blanca saindo tão cedo. A gente não merece isso não, pelo amor. E nem ver assim, sofrendo por causa disso, né? Exatamente. Então vem um jantar em família e a Blanca fica ansiosa, né, pra dar notícia pro Damon de que ele ganhou uma bolsa de estudos pro próximo ano. Só que aí, o Damon também tem notícias para dar. E acaba que ele interrompe a Blanca, não deixa a Blanca, nesse momento, falar das notícias dela. E ele informa que tanto o Rick quanto ele, o Damon, passaram no teste pro clipe do Baby Sure. E aí, eles vão não só participar do clipe, mas também sair em turnê. O Damon acaba revelando que eles estão muito empolgados com isso, que finalmente eles vão poder dançar profissionalmente e receber por isso. Então,
Então a Blanca, ao mesmo tempo que ela fica contente, né, por ter os sonhos do seu filho realizando, e não só de um filho, mas dos dois, né, tanto do Rick quanto do Damon, mas também ela fica um pouco triste, né, ao perceber que essa turnê vai acabar comprometendo os estudos do Damon, sabendo, né, que o Damon, no caso, ganhou uma bolsa de estudos para mais um ano. E também é legal, nesse momento que eles estão, tipo, jantando, é perceber ali a presença da Elektra, né, porque, de certa forma, ela foi aceita pela família evangelista, e mesmo ela sempre fazendo esses comentários cheios de shade, que é a cara dela, mas ela se adaptou bem ali, e foi muito legal vê-la participando do jantar em família, como se ela fosse sempre da família deles, e eles a receberam de braços abertos. É nesse momento também que eles estão falando lá que eles fizeram um teste, passaram pro vídeo do Al B. Sure pra fazer também uma turnê, que tem um segundo momento de descontração da Elektra, que ela acaba dando um chilique falando que ela ama o Al B. Sure, que ele é o Marvin Gaye da época, e acaba também descrevendo que ela e o Dick faziam amor com ele e tudo, e tanto que ela fica tão animada e exaltada que ela vai pegar até uma fita cassete que ela tem dele, ela anda com ela na bolsa pra passar pra eles, e a conversa ainda continua com o Damon explicando que essa turnê seria em 3 estados próximos. Mas aí a Blanca também acaba sendo impedida de dar essa notícia e explica pra ele que isso podia comprometer alguma coisa. O Damon fala pra Blanca que eles vão fazer uma turnê, só que são por 3 estados, e é uma oportunidade boa porque eles vão estar dançando e vão ser pagos pra fazer isso. E a Blanca, ela, mais pra frente, ela acaba falando que isso poderia comprometer com os estudos, e no momento que ela tá conversando com ele sós na cozinha, acaba falando pra ele que é bom ele ter essas oportunidades agora, mas só que é bom ele também ter uma formação pra depois, mais pra frente, ter outras oportunidades que ele pode aproveitar bem mais do que essas que ele ainda não tem nenhuma formação, que ele ainda tá estudando. Então ele teria que largar esses estudos pra fazer essa turnê de 3 estados e não poderia voltar depois. E aí ela acaba dando a notícia de que ele conseguiu a bolsa pro próximo ano na escola de dança. Dá pra perceber que a Blanca, ao mesmo tempo que ela tá feliz pela oportunidade de ouro que o Damon teve ao participar do clipe e da turnê do A.B. Sure, mas também vem esse sentimento agridoce, né? Que se ele participar da turnê, ele vai comprometer os estudos. Mas a Blanca, ela disse que não é o tipo de mãe que vai ficar obrigando o filho a estudar, mas que ela simplesmente quer que ele reflita sobre o que ele quer pra vida dele, e que independente do que ele escolher, ela vai estar do lado dele. Então é muito bacana ver esse outro lado. A gente vê muito nas famílias tradicionais, especialmente, né? Os pais pressionando os filhos a terem uma carreira X, estudarem Y. Ou seja, os pais acabam projetando em seus filhos esses seus sonhos, esses seus projetos que eles vão conseguir executar em determinado momento da vida, mas que acreditam que seus filhos executando, eles vão se sentir realizados. Então, quando a Blanca diz que não vai pressionar o Damon, que ela vai apoiá-lo no que quer que seja, é essa postura mesmo que deveria ser o tradicional, né? Tipo, filho, eu te amo, eu acredito que o melhor pra você é X, mas se você quiser fazer Y, eu vou estar ao seu lado. Porque é melhor a Blanca estando do lado do Damon, mesmo que ela não concorde com aquilo, do que deixar ele sozinho, que foi o que, por exemplo, rolou com o Lil Papi no episódio anterior. Ele estava fazendo coisas erradas, ilegais, e ela o jogou na rua, mas eventualmente ela se arrependeu, mas aí ele já estava por conta própria, então meio que ele não quis voltar. E ela sofre por isso. É interessante ver que também, de certa forma, a postura dela foi evoluindo no decorrer. Pelo menos nos primeiros episódios, parecia muito rígida nas suas decisões e regras, mas eu percebi também que ela viu que é preciso haver uma flexibilidade para que as coisas evoluam naturalmente, e seus filhos também se sintam à vontade para recorrer a ela quando quiserem. O próximo passo que o Stan decide tomar na vida dele é tentar reconciliar com a Pat. Ele acaba voltando na antiga casa dele, tenta conversar com ela, falando que meio que se arrepende de fazer aquilo, mas só que não seria bom para as crianças ficarem vendo eles sozinhos, separados. Então ele meio que dá a ideia de fingir que eles ainda estão juntos para continuar até certa idade, para as crianças entenderem que eles estão separados. Só que ela fala que ela quer ter uma vida dela, ela quer estudar, ela quer construir a carreira dela, porque igual ela falou nos outros episódios, ela escolheu ser uma dona de casa com o Stan. Então, nesse momento que ela viu que ele estava traindo uma outra pessoa, ela meio que teve aquele choque de realidade, falando, agora eu quero ter uma vida minha, eu quero ser independente, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minhas coisas e não depender de nenhum homem. E também é legal o Ryan Murphy fazer isso para mostrar, né, para a sociedade que a mulher não é frágil. A mulher, ela consegue fazer todas as coisas que o homem faz do mesmo jeito e ainda manter a vida dela, que ela tem em casa, que ela tem com as amigas e tudo. Então eu gostei de ver essa cena que ela mesma se impôs, ela falou,
ó, você pode ficar aqui, mas você vai ter que desistir do seu emprego e vai ter que ficar olhando as crianças. Quando ela chegar da escola, você vai ficar aqui quieto. Se você quiser, nesses termos, você fica. Eu acho que a Pat, embora apareça pouco na série, é uma personagem secundária que cresceu muito em Pose. E eu acho, assim, que cresceu pela sua postura mesmo diante das adversidades que ela enfrentou. Primeiro que, nesse momento em que ela está interagindo com o Stan, ela disse que não quer esse arranjo dele, porque ela acha que o ideal é eles se revelarem mesmo, que não estão mais juntos, que houve uma traição sim, e ela deixa claro que ela vai poupá-lo de detalhes dessa traição, ou seja, ela também quer preservar essa integridade tradicional do Stan, ao não revelar que ele se envolveu com uma mulher trans, mas que ela não quer esconder nada. Tipo, vamos falar que estamos separando e vida que segue. Então, acho que embora tenha esse lado problemático da Pat, que seria a transfobia, do outro lado a gente vê uma mulher centrada, que sabe da sua capacidade, que sabe do seu poder, que está disposta a lutar pelo seu lugar no mundo. E o que eu acho mais fantástico nisso tudo é que eles não colocaram uma personagem histérica, né? Porque sempre que uma mulher é traída por um homem, eles colocam essa mulher sempre gritando, sempre chorando, sempre desesperada por atenção, sempre desesperada para voltar com o homem. E a Pat, a gente vê que não é assim. Ela não agride ninguém, ela não altera a voz. Não que a mulher também tenha que ser um capacho, né? Que é submissa ao homem. Mas é bacana mostrar esse outro lado, que tipo, a Pat é decidida a seguir a carreira, a seguir os estudos, a dar um rumo pra vida dela, que não seja a sombra do Stan, e que ela não precisa se impor a partir de gritos, brigas, escândalos. Então achei muito bacana isso. E na segunda temporada, se a Pat voltar, eu espero ver onde que ela vai chegar, porque eu acho que é uma personagem com potencial imenso para poder ir longe na série. Quem sabe na próxima temporada ela acaba não sendo chefe do Stan ou esteja em um cargo que ela tenha que lidar com ele. Eu já pensei em algo até mais ousado, que ela indo pra faculdade, talvez ela faça estudos de gênero. E quem sabe ela estudando gênero, ela não passa a se envolver com a Angel e a realidade dos Balls, né? Eu acho que também seria uma reviravolta bem interessante pra série. Também seria uma boa essa reviravolta. E então, depois dessas preliminares, a gente chega finalmente no grande momento de Pose e no grande momento, assim, do episódio e dessa final, que é o baile das princesas. E, assim, eu fiquei muito ansioso pra ver esse baile das princesas, porque é o resultado final de tudo que foi construído nesses 8 episódios de Pose. Ver a evolução da House Evangelista resultando nesse baile final é tudo que eu acho que a gente esperava. A Prey Tell está no auge das suas apresentações, com seu vigor de volta, com a sua alegria de viver de volta. E é lindo, né? Ver o Prey Tell sempre empolgado com os bailes, com suas apresentações. Então a gente acaba vendo os evangelistas nos bastidores desse grande baile preocupados com o aparecimento da House of Ferocity, porque, pelo que parece então, os únicos concorrentes que os evangelistas vão ter nessa noite é a House of Ferocity. Parece que as demais casas eles nem consideram como concorrentes. Tanto que como elas prometem entregar visual e pessoas assim que são bem mais propícias a ganhar troféus de certas categorias, então meio que deixa todo mundo das outras casas abalado. A House of Ferocity acaba chegando e a Lulu e a Candy, como elas são já naquele estilo Electra de ser, elas já chegam na Blanca querendo gongar ela e acaba gongando de uma forma que não é meio que uma gongação, já é mais como ofensa, falando que ela ainda tem barba, que ela não é feminina o suficiente pra estar ali no meio. E a gente vê que isso acaba também afetando um pouco da Blanca, porque ela fala que não vai nem revidar aquele tipo de coisa. E também a gente já vê o Little Papi defendendo a Blanca, falando pra Lulu e pra Candy que eles não estão ali pra ver quem é mais feminina que a outra. E a Blanca, ela fala que só tá ali, ela quer comemorar o trabalho de todas as casas e todo mundo fez ali no baile durante aquele ano. E não quer confusão com ninguém. Esse momento do primeiro embate entre a House of Ferocity e a House Evangelista é muito pesado. Primeiro que, antes deles aparecerem, a Blanca tenta inspirar os seus filhos, né, dizendo que eles podem não ser uma casa de números, mas são uma casa de amor. A Blanca fazendo referência à quantidade de pessoas em cada casa. Afinal, enquanto na casa evangelista tem 4 pessoas somente, na House of Ferocity eles são 8 pessoas. Então já vem essa questão da quantidade que pode intimidar. Mas aí, quando Lulu e Candy aparecem, elas aparecem com a língua afiadíssima, super humilhando a Blanca. E a Blanca diz, né, tipo, eu tô aqui pra comemorar nossa comunidade, eu não vou entrar nesse joguinho de palavras. Mas a gente percebe que a Blanca foi afetada. E é mais triste ainda perceber que toda a ajuda que a Blanca pode ter dado pra Lulu e pra Candy no passado, pra elas, de fato, não resolveu de nada. Toda essa amizade que elas podem ter construído no período em que a Blanca era da House of Abundance, agora que elas são House of Ferocity, parece não ter valor algum.
E é nesse momento que a gente percebe, né, de fato, que as três são filhas, sim, da Electra. Só que elas acabaram herdando características distintas de Electra. Enquanto o Lulu e Candy herdou a arrogância, esse autoritarismo, esse veneno que faz com que elas humilhem as pessoas ao redor, a Blanca já herdou o coração da Electra. E parece que a Blanca levou o coração da Electra todo pra si, né? Porque até mesmo a Electra, durante grande parte, não tinha coração. Então, meio que são dois opostos aí, né? Enquanto de um lado a gente tem o ódio, representado pela Lulu e pela Candy, do outro a gente tem o amor, que é a Blanca. E nesse primeiro momento parece que o ódio venceu. Afinal de contas, a Lulu e a Candy conseguem afetar a Blanca, que sai fora e vai chorar num canto lá do ball. Mas, né, vai chorar escondido pra não dar esse gostinho pra Candy e pra Lulu de que elas conseguiram afetar a Blanca com suas palavras. Aí nesse momento que ela tá lá no canto, numa sala chorando, passa a cena da Electra chegando e todo mundo, né, na rua elogiando ela, e quando ela chega, ela vai consolar a Blanca. Aí nesse momento ela fala que nem sempre ela foi tão gentil, tão calorosa, mas que por respeito à Blanca, a Electra acaba falando que ela vai desfilar junto com a Casa Evangelista. E nesse também bate-papo que elas acabam tendo, a Electra menciona que ela acabou de receber o primeiro pagamento do restaurante que ela tá trabalhando e fala que ela se sentiu digna, lembrou que ela tem um valor, que ela não fica recebendo aquelas notas que ela recebia por debaixo das cabines, que ela trabalhava como striptease. Esse episódio, para as pessoas que não gostaram muito da Electra, mudar a opinião. Ela acaba agradecendo a Blanca, falando que se não fosse por ela, ela não teria conseguido esse trabalho no restaurante. Eu acho que nesse final, a relação que se construiu entre a Blanca e a Electra é maravilhosa. Porque no primeiro diálogo, quando elas estão no restaurante, após a Blanca tirar a Electra da rua, a Blanca fala com a Electra que ela tem que mudar essa postura dela porque ela não quer encontrar a Electra na próxima vez no necrotério. Porque essa realidade que a Electra está vivendo, o destino natural é esse. A Electra acaba morrendo em menos de um ano e ela ser encontrada no necrotério. Então, depois dessa reviravolta que a gente viu da vida da Electra e dela tendo o seu primeiro contra-cheque, ela é orgulhosa disso, deu pra perceber que ela tá descobrindo uma nova Electra que ela não fazia ideia de que existia, né? Eu acho que quando a Electra aparece nesse momento no ball, ela aparece como se fosse uma fada madrinha. Primeiro que ela tá, pra mim, um dos looks mais lindos que ela desfilou em toda a temporada até então, que é esse look dourado com essas asas de anjo. Então, de fato, a Electra é o anjo desse episódio, pelo menos nesse momento do ball. E aí, ela parece mesmo a fada madrinha que apareceu ali pra poder dar essa ajuda para a Blanca poder superar suas rivais. Eu acho que, nesse caso, o coração bom da Blanca é tão bom, mas tão bom, que façam que ela não desça ao mesmo nível de Lulu e Candy pra poder peitá-las, as ofendendo, dizendo coisas ruins. Mas a gente sabe que a Blanca é uma pessoa feroz, não é alguém de abaixar a cabeça, e ela toma a decisão que a gente esperava que fosse a normal dela tomar, que é desafiar a House of Ferocity. Enquanto o Preytel está anunciando mais uma categoria, a Blanca sobe ao palco e fala com ele que ela quer desafiar a House of Ferocity para um duelo. Mas a grande sacada é que, antes disso acontecer, a Electra vai fazer aquilo que ela havia prometido pra Blanca, que é ajudá-la nesse baile das princesas. E então, no caso, Electra sozinha vai enfrentar toda a casa Ferocity. E ao chegar na presença da Lulu e da Candy, ela fala que as duas são o pior que ela poderia ter colocado no mundo. Porque enquanto uma é idiota e vive dançando no pole dance, a outra é uma estúpida que achava que pra ter curvas precisava enfiar papel higiênico nas roupas íntimas e injetar cimento na bunda. Ou seja, Electra foi completamente full pistola pra poder fazer essa manipulação mental com a Lulu e com a Candy, abalar a confiança delas e de quebra ainda desfalcar House of Ferocity. Primeiro convenceu o Lil Papi de que se ele voltasse com ela, ela daria um jeito de fazer com que a Blanca o aceitasse de volta, e de quebra chamou o Cubby e o Lemar, seus filhos da antiga House of Abundance, pra poder integrar a House Evangelista. Ou seja, numa única sacada, ela não só desestabilizou a Lulu e a Candy, como ainda desfalcou uma casa que tinha 8 pessoas e agora tem somente 5. E logo após dessa jogada de mestre contra a House of Ferocity, Electra leva esses novos recrutados para a presença de Blanca, que fica surpresa e feliz ao receber o Cubby e o Lemar em sua casa, e fica ainda mais feliz ao perceber que o Lil Papi também está de volta, e o abraça, e dá pra ver que é um abraço sincero, um abraço terno de uma mãe que fica feliz em ter seu filho de volta ao seu seio familiar. Eu achei assim muito, muito lindo esse momento, e achei que era o que a Blanca precisava mesmo, que eu acho que independente dela ter uma vitória ou não nessa noite do Baile das Princesas, o que ela realmente estava sentindo falta é do seu filho querido, que foi um dos primeiros a integrar a sua House Evangelista. Então, a volta do Lil Papi nessa altura do campeonato era tudo que a Blanca precisava para ter sua confiança de volta.
Depois desse momento que ela acaba tendo mais filhos na casa dela pra cuidar, a gente vai pro momento do ball que a Casa Evangelista desafia a Casa Ferocity. E é nesse momento que o episódio volta para aqueles primeiros episódios que era focado tudo só mais na celebração, e a partir daí do episódio até o final, a gente vai ficar só no baile, para acompanhar o baile de princesas e também o prêmio de mãe do ano. E nesse desafio, elas desfilam a cada categoria e quem acaba levando a melhor é a Casa Evangelista, que acabam levando 8 troféus. E como o episódio a partir de agora foca mais nos desafios do baile das princesas, pra mim, assim, foi o ponto alto de toda a série. Foi quando eu mais vibrei, foi quando eu mais celebrei. Porque foi simplesmente fantástico, fantástico. Cada categoria que Prey Tell anunciava era um arraso diferente, em que todos os envolvidos se destacavam. Porque embora a Casa Evangelista tenha desafiado a Casa Ferocity, eu acho que o que as duas apresentaram foi simplesmente o suprassumo, assim, da criatividade e resistência da comunidade LGBT. Nesse momento, não teve aquela coisa, tipo, de querer vencer o outro na arrogância, na violência, na posse, né? Eu tenho mais que você. Não, foi tudo ali na dança, no desfile, no carão. E pra mim, assim, foi maravilhoso. Eu vibrei demais. Cada vez que um membro da Casa Evangelista se apresentava contra um membro da Casa Ferocity, eu ficava muito maravilhado. Porque eu achei, assim, fantástico, 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 fantástico. E aí, quando, nesse desafio das casas, a Casa Evangelista acaba saindo como vitoriosa, 10, 10, 10 across the board, eu fiquei assim, caralho, que perfeito. Obrigado, Ryan Murphy, por isso. Porque eu acho que, embora a gente realmente estivesse torcendo pra House Evangelista desde o início, nada como vê-los de fato na pista de dança, do baile, arrasando nas categorias. Então, meio que foi toda essa história que a Blanca construiu nesses 8 episódios, culminando nessa vitória fantástica, grandiosa, que ela mereceu mais que qualquer um ali. Então, achei, assim, maravilhoso. E embora a Lulu e a Candy tenham tentado pisar na Blanca, a humilhando com palavras grosseiras, pesadas, no fim a Blanca se mostrou melhor, se mostrou superior na pista do ball, que é onde realmente importa, que é onde acontece a batalha de verdade. Então, assim, eu achei que esse momento foi um dos pontos altos da série. E mais lindo ainda foi ver que na hora que a House Evangelista venceu a House of Ferocity, tanto Blanca quanto Electra saíram juntas, agarradas ao troféu. Pra mim, foi uma vitória em conjunto mesmo das duas. Que graças a Electra que Blanca teve uma casa maior pra poder competir contra a House of Ferocity e ainda recuperou, né, a sua confiança que tinha sido abalada pelas duas mães da House of Ferocity. Foi um momento épico, 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 épico. Porque Blanca e House Evangelista merecem demais esses troféus. Mais do que uma simples premiação, eles provaram, né, que com amor e bondade a gente enfrenta esse mundo que sempre está aí para nos expulsar, seja das nossas casas, seja dos nossos empregos, seja de uma faculdade, de uma escola, e que por mais que as portas fechem pra gente, a gente sempre segue lutando por um mundo melhor, sempre segue lutando por mais oportunidades, não só para nós, mas como para outras pessoas da nossa comunidade. Então eu acho que esse momento de vitória da House Evangelista vai muito mais do que um momento de vitória desses personagens em si. É uma vitória mesmo da comunidade que tem existido e resistido mesmo quando a sociedade sempre tenta nos jogar pra margem dos direitos, pra margem das conquistas sociais, enfim. Eu fiquei muito feliz e celebrei bastante, e conforme eles iam se apresentando, ia vibrando e batendo palma, nó, pra mim foi um dos pontos altos do episódio mesmo. Então, nesse intervalo das outras categorias do baile das princesas, acaba que Electra e Lil Papi estão juntando os troféus da Casa Evangelista, e aí o Damon acaba sentando junto com Blanca para os dois conversarem um pouco. Nessa conversa, o Damon acaba falando pra Blanca que ele resolveu ficar com a bolsa, que a relação entre ele e o Rick é forte o bastante pro Rick seguir adiante nesse trabalho, enquanto o Damon foca nos estudos dele, que outras oportunidades acabam vindo mais pra frente assim que ele for terminar o curso dele. E aí o Damon enfatiza pra Blanca que ele fez isso por ele mesmo e também pra poder deixar a Blanca orgulhosa. E a Blanca revida falando que o Damon já deixa orgulhosa, ou seja, uma coisa que a gente já repetiu em outros podcasts e nesse continua também sendo algo corriqueiro. A relação mais fofa e verdadeira de Pose, pra mim, continua sendo essa relação de mãe e filho da Blanca com o Damon. Porque os dois sempre foram sinceros uns com os outros, nunca mentiram mesmo um para o outro e sempre mostraram apoiar um ao outro no que quer que eles se dedicassem a fazer. Então, vendo que o Damon acabou acatando o conselho da Blanca de continuar seus estudos e de que ele faz aquilo porque ele acredita em si, mas também porque ele quer deixar sua mãe orgulhosa,
É algo muito lindo de se ver e eu acho que também é inspirador pra gente, né? De que vale a pena seguir nossos sonhos, mas que a gente precisa dedicar. A gente precisa colocar um certo empenho nisso, porque as coisas não vão simplesmente acontecer pra gente. Não basta só a gente ir atrás da oportunidade. Há coisas que a gente precisa treinar, precisa correr atrás de forma mais eficaz. A mensagem que o Damon passa pra gente também é muito bacana nesse sentido, de você investir em si, porque dessa forma acaba que os frutos que você colhe no futuro são maiores e melhores. E por fim a gente volta para mais uma categoria, que é a categoria Diva do Ano, que no caso são para as mulheres reais, né? Realidade das mulheres femininas. E pelo que a gente percebe, é a realidade das mulheres trans que fizeram a cirurgia de redesignação sexual, que alguns episódios atrás a Elektra havia perdido nessa mesma categoria para a Afrodite, que agora compõe a casa Ferocity. E dessa vez quem vence nessa categoria é a Elektra. E eu fiquei feliz demais por ela, né? Por tudo que a gente acompanhou da história dela nos últimos episódios, esse era o prêmio que ela precisava para poder perceber que o que ela tem feito com a sua vida tem valido a pena e de que ela, de fato, é uma grande diva. Depois dessa categoria, entra a próxima categoria, que é de rainha feminina fazendo Vogue. Enquanto tá passando as meninas fazendo Vogue, a Candy fica inconformada, falando que elas não ganharam ainda nenhum troféu de grande prêmio, que é sair no primeiro lugar. E ela resolve fazer aquela loucura de novo, de sair numa categoria que ela não se encaixa, pra ter uma forma de validação dos jurados. E o Prey Tell, quando ele vê esse tipo de comportamento, ele não perdoa. Ele fez a música parar, perguntou pra Candy se ela tinha dislexia de categoria, porque ela conseguiu provar que ela podia ter curva, então ela comprou um corpo. Só que nessa categoria, ela precisava de talento, movimento. Não tem como ser comprada. Então ela praticamente foi destruída pelo Prey Tell novamente na frente de todo mundo, só que dessa vez ela não deixou quieto. Ela resolveu revidar, ela acabou xingando o Prey Tell, mandou o Prey Tell se ferrar, e teve até a intervenção dos jurados, falando pra ela parar de perder tempo e também ficar fazendo os outros perderem tempo com esse tipo de coisa, que tá mais pra um teste do que pra uma apresentação. Aí ela também acaba agredindo verbalmente um dos jurados, chamando ele de gordo, e começa uma confusão, e ela acaba partindo pra violência. Ela acaba pegando uma faca no balcão do barman pra querer ir pra cima de um dos jurados, pra querer brigar com ele. Essa cena, ao mesmo tempo que a Candy é cômica por ser trágica, é uma cena também bem delicada, porque podia sair alguma coisa bem pior dali do que só um acidente, um corte. Ela podia matar alguém ali por uma obsessão que ela tem, que é por essa validação, por ela querer ganhar um troféu de uma categoria que ela não se encaixa. De todas as personagens que passaram por Pose, eu acho que a Candy é a mais complexa que tem ali pra gente acompanhar e observar. Na hora que ela entrou nessa categoria e foi dançar muito feia, tipo, eu não sei de onde ela tirou que ela poderia vencer, eu fiquei, assim, bem chocado da forma que as coisas escalaram. Ela realmente ficou muito violenta do nada e porque queria resolver aquilo na mão. E eu percebi que, de fato, a Candy tem um histórico aí que façam que ela seja uma pessoa violenta nesses momentos de estresse e de pressão, né? Embora eu tenha pena por isso, porque a gente não conhece a história dela, então a gente não sabe o que pode ser o gatilho que a leve a ser uma pessoa violenta, mas não dá também pra gente ficar passando a mão na cabeça dela e perdoar ela por esses atos, né? Então, nesse momento em que ela perde a razão e tenta agredir as pessoas ali presentes com uma faca, dá pra perceber que tem a Lulu concorda com suas atitudes e fica desesperada e grita, né, pra Candy não fazer aquilo, enfim. Foi um momento muito tenso e que eu fiquei satisfeito de não ter terminado em nenhuma tragédia. Me pareceu de que uma tragédia muito grande poderia rolar, mas ainda bem que não rolou nada disso. E aí o Preto acaba encerrando o assunto falando que violência nunca é a resposta. No fim das contas, a Candy saiu queimada desse baile e parece que a House of Ferocity mal começou e já virou poeira. Vamos ver qual que vai ser o destino de Candy e Lulu na segunda temporada de Pose. Eu quero ver mais delas porque eu acho que elas são personagens muito carismáticas, que sempre tem algo divertido a acrescentar, mas não sei se House of Ferocity volta, né? Porque depois do baile que eles tomaram da House Evangelista, não tem nem porquê eles tentarem ou investirem nessa casa. Mas a gente sabe, né, que uma casa nunca desaparece de fato, então vamos ver o que nos aguarda de Lulu e Candy na segunda temporada. E outra reviravolta do episódio é o reaparecimento do Stan pra Angel, só que dessa vez a Angel não cai na lábia dele, enquanto o Stan tenta convencê-la os dois voltarem, ficarem juntos, a terem uma casa e levarem essa vidinha tradicional em que as crianças do Stan visitarão os dois e eles viverão juntos e felizes pra sempre. Dessa vez a Angel tá decidida e ela não cai no papo do Stan e diz que não vou ir com você porque eu já tenho minha família
família aqui, é deles que eu tenho que cuidar. O Stan acaba declarando pra Angel que a ama, mas nem isso a convence de voltar com ele. E eu gostei bastante de ver que o papo da Blanca surtiu efeito na Angel, pra ela resistir ao Stan e não cair mais uma vez nessa lábia barata dele, porque o que a gente percebe é que o Stan nunca tratou a Angel como prioridade. A Angel sempre foi diversão, sempre foi segundo plano, e depois de ser rejeitado pela esposa mais uma vez, acabou que ele achou que a Angel poderia ser essa sua salvação, mas ela decidiu que não. Eu não vou te salvar nem nada, você pode se virar sozinho, porque eu já tenho minha família pra poder cuidar, pra poder, de fato, salvar ou deixar que me salve, mas a gente não vai ter mais nada. Eu também achei legal ver que a conversa da Blanca surtiu o efeito na Angel, pra Angel meio que deixar essa parte da história dela com ele pra trás, porque tanto que ele fez ela sofrer bastante por ter deixado ela sem avisar, sem falar que não queria mais nada. E também é legal ver depois que quando a Blanca vai chamar ela comenta com a Angel, fala assim, agora eu entendi por que você gosta dele, que ele realmente é um gato, ele é bonito. Só que na segunda temporada eu espero, assim, ver um pouco mais, assim, do desenvolvimento desse personagem dele, que agora ele tá divorciado, solteiro, a Angel não quer mais nada com ele. Também queria ver a história por trás da Candy e da Lulu, e a gente acabou não vendo tanto assim nessa temporada. Eu também torço pra que na segunda temporada essas personagens secundárias, Pat, Lulu, Candy, tenham um destaque maior e a gente possa ver o desenrolar de suas histórias pessoais. Por fim, finalmente, chegamos à categoria que importa, que é a Mãe do Ano. Eu, desde que eu vi o Preitel anunciar pela primeira vez que haveria essa categoria, eu fiquei muito ansioso para saber o que vem a ser a Mãe do Ano. Nas palavras de Preitel, a Mãe do Ano é essa presença carinhosa na vida de seus filhos, é aquela mãe que proveu apoio moral e social a seus filhos, que manteve-os na linha e os ensinou o que significa passar pela vida com graça e humildade. Então, assim, a Mãe do Ano não é simplesmente uma mãe que se destacou ali nos balls, não. É uma mãe que foi presente na vida de seus filhos, e especialmente fora do ambiente dos balls. Eu acho isso muito, muito fantástico, porque é a prova de que a comunidade LGBT, ela vai além daquela realidade de ilusões que eles vivem ali praticamente todas as noites. E o trabalho que uma mãe faz fora daquele ambiente familiar deles, aquela pista de dança, naqueles desfiles das categorias, é o grande responsável pela forma com que esses filhos, como essas casas, vão brilhar dentro dos balls. Então acaba que esse trabalho feito fora, ele reflete dentro dos bailes. Eu achei muito, muito fantástico e entendi o porquê da importância dessa categoria. E fiquei feliz demais por finalmente saber o que vem a ser Mãe do Ano. É legal também ver que o prêmio de Mãe do Ano acabou indo pra Blanca, porque ela deu mais que um teto para as crianças dela morar. Ela deu família, ela acabou dando amor, ela aconselha, ela realmente pega no pé, ela tem preocupação com as pessoas, tanto da família dela quanto fora da família que ela estava fazendo dentro dessa casa. E eu achei também que foi muito mais que merecido que essa temporada inteira a Blanca foi se destacando como uma das melhores mães que estava ali na série. Eu acho que, igual o Preitel falou, que enquanto nos anos anteriores essa era uma categoria muito disputada, a decisão era muito acirrada, nesse ano foi uma vitória unânime. E no caso, eu acho que a Blanca mostrou durante toda a temporada que, de fato, ela estava concorrendo sozinha nessa categoria, porque, ok, né, a gente não viu o desempenho das outras mães para poder comparar com o da Blanca, mesmo porque nem é esse o mote da série. Mas pelo que a Blanca mostrou, não tinha como outra pessoa ganhar, porque ela simplesmente se dedicou ao máximo possível aos seus filhos, à sua família, aos seus amigos e também a si mesma, porque, por exemplo, no caso do Darius, que a gente viu no 6º episódio, ela não se deixou abalar quando descobriu que ele não era esse príncipe encantado que ela acabou fantasiando. Ela continuou vivendo sua vida e o confrontou quando teve a oportunidade. Então, a Blanca não é uma pessoa que se fecha pra si e só se preocupa com o mundo. Ela cuida de todos e de si, o que é muito importante, porque também quando a pessoa acaba cuidando muito dos outros e quando esquece de si, ela acaba se comprometendo a própria saúde, comprometendo a própria sanidade. Então eu acredito que a Blanca é uma mãe completa em todos os sentidos. E foi muito, muito lindo vê-la sendo coroada, sendo ovacionada por todos ali presentes. Não só seus filhos, que ficaram muito felizes, mas também as outras mães das outras casas. E nada como a Blanca receber esse troféu da sua grande mãe, porque toda essa mudança no comportamento da Electra que a gente viu no decorrer desse último episódio, foi muito lindo percebê-la passando essa, digamos, coroa pra Blanca. Meio que confirma todo esse trabalho lindo e maravilhoso que a Blanca fez até então e que merecia ser recompensado de alguma forma, e nada como esse título de Mãe do Ano. E a temporada, né, meio que acaba daquele jeito que, se não tivessem renovado para uma nova temporada, teria um final bom, porque pelo menos a série inteira teve um desfecho. Óbvio que ia ficar poucas coisas assim de fora pra gente saber o que poderia acontecer, que no caso seria a Lulu e a Candy.
Eu achei o final muito bom. Eu vi Pose como sendo a obra-prima máxima do Ryan Murphy. Ele conseguiu fazer uma temporada muito bem amarradinha, muito bem estruturada, com o final perfeito. Se a série acabasse ali, eu me sentiria muito satisfeito. Não que eu fosse ficar 100% feliz, é porque quando uma série é boa, a gente sempre quer ver mais dela. Mas pra mim, ele escreveu uma série muito perfeita e que valeu muito a pena ter acompanhado todos os episódios. E a cada episódio novo que eu assistia, mais envolvido com a história eu ficava, mais próximo eu me sentia das personagens que estavam ali. Porque é uma série que, diferente das outras que a gente assiste, né, Rod? É uma série que conversa diretamente conosco. É uma série que conversa diretamente com a nossa realidade. Reservadas, né, as devidas diferenças, seja de época, seja de país, mas é uma série que nos representa. E é algo que a gente esperava há muito tempo. E a gente já se sentia contemplado com o Pose Drag Race. Mas o Pose Drag Race é um reality, então a proposta é um pouco diferente. Agora, quando a gente pensa numa série que é roteirizada, mas que seu objetivo é contar histórias de pessoas a partir de uma perspectiva em que as minorias se identifiquem, não, pra mim, é um marco histórico. Pra mim, Pose fez história. E esse último episódio em especial fez mais história ainda, porque ele foi um episódio de celebração. A gente viu, por exemplo, alguns momentos negativos, né, que foi o chilique da Candy, por exemplo, mas quando a gente olha o montante, é 100% perfeito. Mesmo quando há algum problema, a gente consegue contornar, porque essa é uma característica intrínseca da comunidade LGBT. É uma característica muito nossa, né, de dar a volta por cima nas adversidades, de fazer graça com a tragédia. Então eu fiquei muito feliz com Pose. Eu só tenho a agradecer o Ryan Murphy por ter escrito essa série genial, agradecer a FX por ter cedido espaço para poderem transmitir essa série. E aí a torcer para que, independente de novas temporadas, mas que os atores, atrizes dessa série tenham novos trabalhos aí magníficos para fazer, porque eles mostraram também que são muito talentosos, e que mais séries que representem a comunidade LGBT em toda a sua diversidade surjam aí, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? De mais representatividade, de mais oportunidades. Então, assim, só posso agradecer mesmo, e se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10, eu dou 10, porque não tem como. É uma série que, das que eu vi, que eu tenho acompanhado, assim, com gosto, não tenho muito o que criticar. Na verdade, eu acho que eu não tenho nada, assim, a falar de ruim de Pose, porque até mesmo as coisas negativas que Pose retratou, ela tinha que retratar mesmo, então só posso agradecer mesmo. Pose, pra mim, é a melhor série que eu vi este ano. Também, pra mim, Pose é uma das melhores séries que eu já vi esse ano e realmente fala diretamente com a comunidade LGBT. Era uma coisa assim que eu já queria ver. Além de filmes, na minha opinião, filme já é uma coisa assim meio que passado. Porque filme demora muito pra ser produzido, vai no cinema, nem todo mundo gosta, o filme também não fica bom, aí você tem que esperar anos e anos pra sair um outro filme. E pra contar essa parte da história, eu achei muito bom e uma ideia genial ele ter feito em série. Ainda bem que foi renovada para uma outra temporada. E a outra temporada ela vai ter um pulo de... Eu não sei ao certo quantos anos, mas vai se passar na época que a Madonna lançou a música Vogue, que a gente vai acabar vendo a repercussão da Madonna e da música dentro dos balls que estavam acontecendo na época. Mas assim, se for uma série para indicar para alguém, eu indicaria essa série para todo mundo. Mesmo antes de ver o mundo de drag queens, que é a RuPaul, que ela sempre usa esse mundo dos balls como referência em vários episódios de Drag Race, eu indicaria primeiro pra assistir Pose, pra depois ver mais essa parte sobre drag queens, porque Pose, eles explicam, assim, realmente o que é uma pessoa trans. E em Drag Race a gente vê mais drag queens, que são homens que se vestem de mulher. Mas eu achei, assim, genial. Uma das melhores séries que o Ryan Murphy tá fazendo no momento, além de uma outra que ele faz também, e eu tô gostando bastante, que é 911, mas em especial Pose tá no coração, tá aquela série que sempre eu vou ter aqui em casa, se sair DVD, Blu-ray, eu vou comprar também. Eu acho que agora Pose se tornou um marco na história da televisão mundial, porque ela já quebrou recordes ao escalar o maior número de atrizes trans. E fez essa escalação visando representatividade mesmo, porque se a série representa pessoas trans, por que não escalar pessoas trans? Chega de escalar homens cis, héteros, para interpretar uma mulher trans. Então, eu achei fantástico essa proposta que Pose trouxe. Quando a gente vai ver a série, a gente se rende, porque ela consegue tratar assuntos muito caros da nossa sociedade de forma muito didática, de forma muito humana. E quando a gente fala de forma muito didática, é didática no sentido de que são coisas que a gente acaba entendendo de forma simplificada, de forma fácil, mas que também não é pedante, porque muita série peca pelo pedantismo, pelas explicações e excessos que afastam o seu público de continuar acompanhando.
Pose, ainda bem que não peca por isso. Então acho que não tem muito mais o que dizer, porque a gente veio discutindo a série nos últimos podcasts. Então, se vocês gostaram do nosso podcast, reouçam os podcasts anteriores, porque pra gente foi um prazer comentar essa série. E agora eu vou ficar aqui esperando uma nova temporada, e até lá vou reassistir Pose, porque eu acho que quanto mais a gente assiste, mais detalhes a gente vai descobrindo e mais apaixonado pelos personagens, pela história a gente vai ficando. Mais uma vez, só posso agradecer por isso. Rod, muito obrigado por ter legendado essa série, porque eu acho que o que você faz é fenomenal. Tipo, não tenho nem o que dizer, porque quando você legenda Drag Race, Pose e outros realities, você permite que um número maior de pessoas tenham acesso a isso. E como o nosso foco é produzir conteúdo para pessoas LGBTs, nada como LGBT produzindo para LGBT e tornando a cultura algo mais acessível, algo mais democrático, porque infelizmente séries e afins continuam sendo coisas, digamos assim, restritas a um pequeno público, porque se as pessoas não ficam sabendo e se as pessoas não têm condições de baixar, né, se ela não tem uma boa internet, não tem um bom plano de dados, elas continuam no escuro. E o que a gente precisa é disso, é produzir conteúdo LGBT para as pessoas LGBTs, para elas se identificarem, né, conforme elas assistem Pose, se identificam com essas histórias. Quando a gente faz, né, especialmente você, quando você coloca no mundo essas legendas, você torna mais fácil para as pessoas poderem acessar isso e vislumbrarem um futuro melhor, porque eu acho que a arte, ela tem esse poder de transformar, de revolucionar. Eu acredito que Pose, ele veio aí também trazendo um pouco dessa transformação e dessa evolução que o nosso mundo atual precisa. Eu faço essas coisas assim por vontade própria. Eu sempre tive vontade de traduzir esses conteúdos, passar o conteúdo pra frente pra mais pessoas verem, porque eu também vejo que numa comunidade de legenders nem sempre tem uma equipe de legender disponível ou que esteja interessada em série X pra legendar. Principalmente se a série for LGBT, que nem todas as séries assim são legendadas por equipes que, digamos assim, entre aspas, são bem conhecidas e renomadas no LTV. Aí eu pego pra fazer. Às vezes eu dou a ideia de uma equipe pegar ou outra pegar, mas nem sempre dá certo. Com Pose eu tentei fazer isso, não deu certo, mas aí por vontade própria mesmo, acabei pegando pra passar o conteúdo pra frente. Quem tem condição também, que tem TV por assinatura ou que tem a assinatura de internet, que também venha com uma assinatura da Fox, pode assistir já todos os episódios que estão na Fox, caso já estão no aplicativo do Fox Premium, pra assistir. Que eles também acabaram legendando, que na verdade não foi uma legenda 100% deles, né? Eu já reparei, já também comentei em alguns lugares, mas eu não posso fazer nada, né? Assim, dê essa devida audiência nas plataformas oficiais, porque acaba gerando mais lucro, gerando mais visualização para os produtores e para a direção, para todo mundo que participou da série, continuar fazendo esse trabalho e ter mais prestígio para receber prêmios e outras indicações de premiações também. Então é isso, gente. O que a gente pode falar para vocês agora é: vivam, arrasem e posem.